Então, gente, para que a gente possa entender o Parkinson, nós precisamos entender algumas funções dos neurotransmissores. Relembrar, na verdade, a função dos neurotransmissores. Então, é importante a gente relembrar de três principais neurotransmissores: a acetilcolina, dopamina e o GABA. Tá? Qual seria a função da acetilcolina? Claro, bem genérico, sabe? Bem diverso aí, tá? Então, primeiro, ele vai auxiliar na transmissão neuromuscular, ou seja, é aquele neurotransmissor que vai ser liberado lá pelo neurônio pós-ganglionar, certo? Frente do sistema parasimpático, tá? Então, nisso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um auxílio na transmissão neuromuscular e com isso vai promover a contração muscular. Então, o efeito da acetilcolina sobre a musculatura seria promover a contração muscular. Ao mesmo tempo, ele faz a regulação da frequência cardíaca, que nesse caso seria diminuir, né? Controle da função gastrointestinal, ele vai estimular a contração dos músculos lisos, vai ajudar na liberação de suco gástrico e secreção de enzimas digestivas, assim como regulação da micção, ou seja, vai promover a contração da bexiga e vai facilitar a micção. E a nível de sistema nervoso central, ele vai auxiliar na memória e na aprendizagem. Lembrando que a acetilcolina, os efeitos dela são os efeitos do sistema autônomo parasimpático. Tá? Enquanto nós temos a função da dopamina, a dopamina ela vai ajudar na regulação do humor, tá? Aí a gente lembra lá daquele sistema de recompensa, tá? Então isso inclui humor e prazer. A dopamina também vai auxiliar no controle de movimentos, ou seja, vai fazer a regulação da coordenação e da fluidez dos movimentos, assim como função cognitiva de memória, funções executivas, ou seja, funções na qual você precisa tomar uma determinação, né? Principalmente pensamentos positivos, assim como execução, elaborar a execução de um movimento, execução de um plano, enfim, tá? E ele vai ajudar na regulação do sistema endócrino, principalmente pela inibição da prolactina. Então, ele vai inibir a liberação de prolactina. Isso é função da dopamina. E o GABA, nós temos como função inibição neuronal, ou seja, ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ou seja, com isso ele vai reduzir, né, a excitabilidade neuronal, vai prevenir a superexcitação e assim promovendo calma e relaxamento. Tá? Ao mesmo tempo, ele modula a ansiedade e o estresse, ou seja, ele dá uma resposta mais equilibrada entre estresse e ansiedade. Ele induz o sono, ele promove a sonolência, ou seja, quando os receptores GABA-A são estimulados, eles vão causar um efeito sedativo e hipnótico, na qual induz ao sono. E ele também promove relaxamento muscular, ou seja, ele vai reduzir a espasticidade e ao mesmo tempo relaxando essa musculatura. E aqui nós temos um esquema na qual nós temos o caminho, né, fisiológico de como seria essa função, esse funcionamento entre substância negra, estriado, tálamo, córtex e a ação dos neurotransmissores. Então vamos lá. Eu quero dormir, tá? Quero ficar relaxadinho. Então o que vai acontecer para ficar relaxado? O meu córtex motor, ele não precisa ser excitado, ele não precisa ser estimulado. Então, ou seja, eu tenho que ficar quieto, tá? E aí, para eu ficar quieto, o meu córtex, ele não precisa ser estimulado. E como que acontece isso? Então, vamos lá, vamos entender. Lá na substância negra, que ela libera dopamina, a gente sabe que a dopamina, quando ela é liberada, o que vai acontecer? Ela vai inibir o estriado, certo? Inibindo o estriado ele não vai liberar quantidades suficientes de GABA e acetilcolina, tá? E a gente sabe que o GABA ele é inibitório do tálamo, tá? Então, para eu dormir, ficar quieto, o que vai acontecer? A minha dopamina ela vai reduzir a sua quantidade, tá? Reduzindo essa quantidade, e aí meu corpo vai inibir pouco o núcleo estriado, fazendo com que ele consiga liberar GABA, tá? Vamos focar no GABA por enquanto. Ele vai conseguir liberar GABA. Ao mesmo tempo, quando o GABA está sendo liberado, como ele é inibitório, o que ele vai fazer? Ele vai inibir o tálamo.
inibindo o tálamo deixa de estimular o córtex. Deixando de estimular o córtex, a gente fica tranquilo, relaxado. Como eu disse anteriormente, o GABA ele é inibitório. Então, voltando aqui, para que eu possa ficar quieto, tá? Ficar sossegado, dormindo quietinho, tá? A minha quantidade de dopamina precisa ser reduzida, ou seja, minha substância negra produz pouca dopamina. Ao mesmo tempo, meu estriado vai ser liberado, ou seja, ele vai ficar desinibido para produzir mais GABA. O GABA sendo produzido em uma quantidade maior, ele vai inibir o tálamo, que vai deixar o córtex sossegradinho, tá? Ou seja, não vai estimular o córtex, tá bom? Agora, acordei, certo? Preciso acordar, fazer uma atividade. Acabei de levantar, quero ter aquele ânimo. O que vai acontecer? Minha substância negra ela vai liberar mais dopamina, tá? Ela vai liberar mais dopamina. Liberando mais dopamina, ela vai inibir o núcleo estriado. Inibindo o núcleo estriado, ele diminui a sua produção de GABA. Como ele diminui sua produção de GABA, teremos pouco GABA estimulando, ou seja, inibindo o tálamo. Ou seja, como o GABA ele é um inibitório, se eu tenho pouco GABA, ele vai inibir pouco o tálamo. O tálamo vai ficar desinibido. Quando ele está desinibido, ele estimula o córtex. Estimulando o córtex motor, a gente vai ter um movimento, tá? Recapitulando. Para que acabei de acordar, quero movimentar, certo? Vou acordar, preciso levantar da cama. Então o que vai acontecer? Substância negra vai produzir vai produzir bastante dopamina. Essa dopamina vai inibir o estriado, tá? Com isso, o estriado vai produzir pouco GABA. Então eu não terei GABA suficiente para inibir o tálamo. O tálamo ele vai ficar desinibido, com isso ele vai estimular o córtex, tá? E aí a gente vai ter o processo fisiológico. E aí, agora o próximo slide, nós temos a doença de Parkinson. Então aqui nós temos no Parkinson, nós vamos ter quais características, tá? A gente sabe que o Parkinson, a principal característica dele é a diminuição da dopamina, tá? Então, ou seja, característica do Parkinson, diminuição da dopamina. Então, se eu tenho diminuição da dopamina, o que vai acontecer? Eu vou ter pouca dopamina inibindo o núcleo estriado. O núcleo estriado, a gente sabe que ele libera GABA e acetilcolina. Então, o que nós teremos, tá? O que nós teremos no Parkinson? Pouca dopamina. Pouca dopamina, vou ter pouca inibição do núcleo estriado. Pouca inibição do núcleo estriado faz com que ele libere muito mais GABA e muito mais acetilcolina, tá? Se ele está liberando muito mais GABA, se ele está liberando muito mais acetilcolina, o que o GABA vai fazer? Ele vai inibir o tálamo. Inibindo o tálamo, ou seja, eu não vou ter estímulo no córtex motor, certo? Porém, entretanto, todavia, ou seja, eu não vou ter estímulo, ou seja, o meu tálamo não vai estimular o meu córtex a realizar movimento. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que a acetilcolina, tá? A gente sabe que ela atua na fusão, né, neuromuscular. Ele atua ali na neuromuscular. Como a gente viu anteriormente, essa acetilcolina, ela ajuda na contração muscular. E o que vai acontecer? Como o GABA e a acetilcolina, elas não estão sendo inibidas pela dopamina, elas vão estar em excesso. O GABA se responsabiliza em sossegar o tálamo. Então, o tálamo não estimula o córtex. Ao mesmo tempo, essa acetilcolina que vai ser liberada em grandes quantidades, o que ela vai fazer? Ela vai gerar contração, porque ela está lá nos receptores musculares, principalmente no músculo esquelético. E aí ela vai gerar uma contração muscular, vai desencadear uma contração muscular. Porém, essa acetilcolina não está também lá, ela não vai atuar só no músculo esquelético. Ela também está no trato gastrointestinal, ela está no coração, que vai diminuir a frequência cardíaca, só que ao mesmo tempo ela está lá na bexiga, no músculo da bexiga, que vai aumentar a micção. Então pensa só, se eu tenho acetilcolina em excesso,
eu tenho que lembrar que ela está inteiramente relacionada com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, eu terei a presença do sistema nervoso parasimpático. Então, o que a gente vai ter? Vai ter excesso de movimentos, certo? Um excesso de micção, uma diminuição da frequência cardíaca. O paciente pode apresentar cólicas, diarreias por conta do excesso, ou seja, o aumento da motilidade gastrointestinal, tá bom? Então, aí nós teremos alguns efeitos colaterais efeitos do Parkinson. Eu coloquei ali um M1, tá? E um encaixezinho vermelho, que seria um receptor muscarínico, tá? E o seu inibidor. Para poder falar que quando eu inibir, tá? Um receptor muscarínico, ou eu vou inibir a acetilcolina, claro, eu coloquei ali no striado, mas vamos pensar que ele vai inibir o receptor, ele estaria em outros lugares, tá? Não estaria ali no striado, mas eu coloquei ali para representar, tá? Mas esse receptor vai estar distribuídos, vai estar no trato gastrointestinal, vai estar no coração, vai estar no músculo, enfim. Mas eu coloquei ali para a gente entender, só para fazer a analogia, que se eu faço uma inibição, tá, da acetilcolina ou dos receptores muscarínicos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma redução da acetilcolina, mesmo que o GABA ainda continue em grandes quantidades, certo? Sendo produzidos ali inibindo o tálamo, mas eu não terei grande quantidade de acetilcolina. Se eu não tenho grande quantidade de acetilcolina, eu não vou ter uma contração muscular excessiva, não vou ter um aumento da motilidade intestinal, eu não vou ter uma diminuição de frequência cardíaca, um aumento de micção, tá? Então nós teremos esses benefícios aí inibindo a acetilcolina.